Meditação: Satanás a queda. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ARC. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Há um grande espaço de tempo entre este versículo 1 e o versículo 2, pois neste versículo 1 foi o período onde Lúcifer habitava este mundo, antes de pecar, como Ezequiel diz. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 e 14, ARC. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Isaías também diz que ele desejava subir e estar acima onde Deus habita, pois até então Lúcifer habitava a terra, e não tinha nenhuma restrição aos céus, como diz Isaías, capítulo 14, versículo 13, ARC. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do norte. Ao querer ser igual a Deus, foi precipitado na terra, a qual já existia antes do nosso mundo, e seus anjos caíram com ele, como diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, ARC. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Lembrando que a terra que Adão vivia antes do pecado era uma terra bendita, e algo que é bendito não pode cair, ou entrar, algo maldito como Satanás, tanto que sua presença no Éden, para tentar o homem, foi permissão de Deus, assim como foi com Jó. E Ezequiel também diz, Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, ARC. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E como um raio Jesus viu ele caindo, e ele não caiu nesta terra de agora, mas aqui ele habitava, pois quando ele tentou o homem na nova terra ele já era caído. Lucas, capítulo 10, versículo 18, ARC. 18 E disse-lhes: eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Após Satanás cair na terra, ele a deixou dizimada, como diz Gênesis, capítulo 1, versículo 2, ARC. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra é bem clara: a terra era sem forma e vazio, pois foi subvertida com a queda de Lúcifer e seus anjos, porém ela já existia. Lá não diz que Deus fez aparecer as águas, ou o abismo abaixo delas, pois estas coisas já estavam criadas. Então Deus deu início ao seu novo empreendimento, que foi preparar a terra para o homem. Gênesis, capítulo 2, versículo 1, ARC. Assim, os céus, e a terra, e todo o seu exército foram acabados. Após Deus criar os céus primeiramente e depois a terra, ele concluiu sua criação criando o homem, sua obra-prima. Perceba que nesta parte da história do livro de Gênesis, não fala a vida de Satanás, pois o livro de Gênesis diz respeito à nossa história de criação, e não a dos anjos. Mas ao longo da história Deus revelou aos seus profetas esse assunto. Então Satanás perdeu seu acesso aos céus, tendo um novo lar, as partes baixas da terra, que é o inferno, como diz Isaías, capítulo 14, versículo 9. ARC. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Ele perdeu os seus, mas assumiu as regiões dos ares, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 12, ARC. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Assim Satanás, até hoje, tem acesso às regiões dos ares, mas virá um tempo em que as regiões dos ares serão limpas por Miguel e seus anjos, como diz Apocalipse, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, ARC. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra,
e os seus anjos foram lançados com ele. As regiões celestiais serão limpas para um grande evento que acontecerá nos ares, como diz. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. ARC, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Concluindo, perceba que Satanás só está caindo, veja bem, dos céus, como diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, ARC, e a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Dos ares, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 9, ARC, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E por fim no lago de fogo, como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, ARC, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A compreensão da palavra de Deus nunca foi obtida por meio de intelecto humano, pois somente quem inspirou pode dar a entender aquilo que se foi escrito. Somente o Espírito Santo pode nos fazer compreender e comparar coisas espirituais com as espirituais.